Somente a maior empresa de energia vai conseguir o controle do prisma. Por isso no vídeo de hoje vamos conhecer Rise to Power, que são lançados pela Pensamento Coletivo. Em Rise to Power, os jogadores são empresas de energia que estão tentando ampliar os seus distritos e consolidar o seu poder na cidade. Então, vamos ao setup. Primeiramente, a gente separa os decks de prisma e os decks de cidade, respeitando o número de bolinhas. Os com 3 bolinhas são para 3 ou mais jogadores, e caso jogando com 5 ou mais jogadores, os com 5 bolinhas. Caso jogando com menos, esses são separados e tirados do jogo. A gente embaralha o deck de prismas e o deck de contratos. No deck de contratos, nós disponibilizamos 4 abertos na mesa. Nós colocamos a carta do Exchange disponível no lugar que todos consigam acessar e olhar. E embaralhamos e colocamos uma agenda para cada um dos jogadores disponíveis. Em caso de jogar com mais do que 4, é preciso usar as agendas da expansão. Cada jogador recebe aqui um Player Match e uma carta de Power Plant, que é o início da sua cidade, que vai começar a construir expandir dali. E cada jogador recebe também 3 aqui bolinhas para colocar, marcando os seus valores iniciais. Os valores iniciais são esses marcados na carta e também os que estão mais ou menos circulados em escuro no Player Match de cada jogador. Esses valores representam o número de cartas que o jogador compra, o número máximo de mão e o tamanho máximo do grid da cidade de contratos feitos que o jogador pode ter. E cada jogador recebe uma mão inicial de 2 cartas. Feito o setup, o primeiro jogador é escolhido de uma maneira muito simples. O jogador simplesmente corta o baralho e quem tirar o maior número na carta do baralho de prisma é o primeiro jogador. O jogo ele é dividido em 3 etapas: a de aquisição, a de ações e a de cleanup. Ele é super simples, então vamos ver cada uma dessas fases. A primeira fase é a fase de aquisição de contratos. O jogador vai ter que olhar esses 4 contratos e pegar obrigatoriamente 2 deles. Ele só não pega 2 contratos caso ele não tenha local para colocar. Cada contrato ele tem que ser colocado sempre ao lado de algum distrito já construído. Como os jogadores começam somente com a Power Plant, caso eles tenham 4 contratos, eles não vão poder adquirir mais porque não tem nenhum lugar adjacente a um distrito já construído. Nesse caso, ele não pega nenhum contrato. Os contratos eles têm 3 tipos e cada um desses tipos tem 3 cores. Tem as partes azuis, as verdes e as amarelas. E cada uma delas tem 3 tipos de construção nas suas próprias cores. Onde cada uma delas é utilizado um tipo diferente de energia para se dar o power, que nós vamos ver depois na fase de ação. Então, vamos dizer que eu peguei esse aqui e esse contrato aqui. Os outros 2 continuam ali e não é dado o refill ainda na fase dos outros contratos. Feita a fase de aquisição, os jogadores passam para a fase de ação. Nessa fase, os jogadores têm 2 pontos de ação que eles podem gastar em qualquer uma dessas 6 ações. Eles podem, inclusive, repetir uma ação gastando seus 2 pontos para fazer a mesma ação. A primeira ação disponível é a ação de comprar prismas. O jogador vai olhar só o seu playmatch e vai ver qual que é o número que está aqui no parte de compra de prismas, o seu poder de compra. No caso, cada jogador começa somente com 2, então ele vai pegar e vai comprar 2 cartas. E eles vão adicionar aqui a sua mão. Caso um jogador tenha mais número de prismas, ele vai comprar aquele número. A próxima ação disponível é a ação de energizar um contrato. Cada jogador tem na sua mão cartas de prisma que tem o valor de 1 até 6. Para fazer essa energia do contrato, os jogadores têm que pagar o número que está descrito na parte de baixo de cada uma das cartas e tem que ser daquele tipo de energia. No caso, tem a laranja, a verde e a azul. Caso um jogador pode pagar qualquer quantidade desde que pague no mínimo aquela dali. Vamos dizer assim que ele vai pagar 5, 6, 7, 8. Ele vai poder dar power nesse contrato gastando uma das suas ações. Fazendo isso, ele vai virar esse contrato e vai ganhar o bônus que está ali embaixo. Ou seja, no caso, eu vou evoluir o meu poder de compra em 1. Eu vou pegar aqui e vou colocar para o lado. E agora, toda vez que eu fizer a ação de comprar prismas, eu vou comprar 3. Caso um jogador
para fazer esse Powered Contract, ele pague o valor exato, ele vai ganhar um ponto de ação a mais. Ou seja, caso ele pague exatamente o valor que está pedindo ali, ele vai ainda fazer o Power, vai evoluir o seu requisito ali, mas ele vai ganhar um ponto de ação a mais. Ou seja, vai ser como se ele não tivesse gastado ação para fazer aquele Power. Toda energia gasta é recolocada num descarte comum. A ação de pagar exato, inclusive, pode ser feita mais de uma vez por turno. Ele, por exemplo, pode ter pago exato ali e vai pagar de novo exato aqui e vai dar power e mais um contrato. Então, a próxima ação disponível é a ação de fazer um upgrade. Vamos dizer assim que esse jogador tenha esse contrato aqui. E ele já tem esse distrito já feito. Para fazer o upgrade, o jogador simplesmente paga essa quantia e coloca uma carta em cima da outra. Isso é muito importante para ele não acabar subindo, ou caso ele esteja com pouco limite do grid dele. No caso, ele tem 4. Caso ele simplesmente desse power nesse contrato, ele já teria 3 dos 4 disponíveis. Ele não poderia ampliar mais, a não ser que ele consiga mais upgrades de distrito. Que tem, por exemplo, nessa carta aqui do Parkland. Um detalhe que é muito importante olhar, que é para se fazer os upgrades, é que uma carta tem que sempre estar com um número menor em cima. Ou seja, aqui tenho 3, eu só poderia colocar em cima dela as cartas de número 2 ou 1. Aqui, como por exemplo eu já coloquei o 1, eu não poderia colocar nenhuma outra carta em cima, porque as cartas de contrato elas vão de 5 até o 1. Ou seja, é muito bom fazer um planejamento para maximizar a quantidade de pontos. Os pontos, eles são sempre somados. Então, a partir de agora, essa biosfera aqui vai valer 3, mais 1 vai valer 4 pontos. Muito bom de lembrar que cada outro andar que tu tiver no teu distrito vai valer 1 ponto a mais. Ou seja, caso tenha só um lugar, ele vai valer somente esses pontos. Caso seja um distrito com um andar a mais do que o original, ele é um distrito level 2, ou seja, ele vai ganhar mais 1 ponto. Assim, caso o jogador consiga fazer os 5, 4, 3, 2 e 1, ele vai ser um distrito de 5 andares e ele vai ganhar um bônus de 4 pontos. Ou seja, ele ganha 1 ponto para cada andar acima do primeiro que tiver naquele distrito. A próxima ação disponível é a ação de usar uma habilidade do Exchange. Cada carta tem o seu nome desse contrato, tem um tipo específico de poder. Para realizar esse poder, o jogador simplesmente descarta esse contrato, colocando ele na pilha do Exchange e faz o efeito que está descrito na carta. Muito importante que o jogador tem que conseguir fazer totalmente aquele efeito, ou seja, ele não pode fazer o efeito mais ou menos, ele tem que conseguir completar ele inteiro. Ou seja, no caso, ele teria que descartar um upgrade, ou seja, ele teria que descartar uma carta de upgrade, e daí ele ganharia 3 action points. Essas cartas são colocadas no Exchange, no final do turno elas são viradas, ou seja, elas ganham poder sem tu precisar gastar as tuas cartas da tua mão. Outra ação disponível é tu pegar as cartas que estão no Exchange. Caso o jogador pegue uma carta do Exchange, ele vai pegar e vai adicionar ela ao seu grid. Sempre, obviamente, respeitando o limite. Caso ele adicione uma dessas cartas do Exchange no seu grid, ele vai ganhar os respectivos bônus. Ou seja, ele vai aumentar o seu tamanho de grid e aqui ele vai aumentar do tamanho de comprar cartas. Muito importante lembrar também um pequeno detalhe, que caso os jogadores, vamos dizer assim, eles já estejam com todo o seu grid disponível, ou seja, ele já tem aqui todos os 4 utilizados, ele pode comprar um upgrade ou dar power em algum contrato sem ter o tamanho do limite. Ou seja, vamos dizer assim, eu já tenho meus 4, eu queria fazer esse contrato aqui, mas eu ultrapassaria o meu limite disponível, que no caso é 4. Mas como essa carta ela me dá limite, eu posso fazer, ela é tipo autossustentável, ou seja, eu ganharia esse limite e agora eu checaria, eu ainda estaria dentro do meu limite porque eu ganhei esse próprio bônus dela. E como última ação disponível nós temos a ação de desafiar um contrato. Vamos dizer assim que um outro jogador tem esse contrato disponível aqui no grid da cidade dele. Eu posso simplesmente dizer, eu estou desafiando esse teu contrato. Daí no momento eu revelo um número de energia suficiente para dar power naquele contrato para roubar ele para mim. Nisso o jogador ele tem a oportunidade de revelar o número de energia suficiente para ele dar o power naquele contrato. Caso o jogador não possa pagar esse valor, o contrato é imediatamente dado o power nele. Eu que fiz o desafio, descarto a carta para dar o power e adiciono ele ao meu grid. Eu posso utilizar ele também como um upgrade.
Caso eu não possa colocar ele no meu grid porque eu vou estar excedendo o meu limite, eu não vou conseguir desafiar o contrato dele. Ou caso o jogador, mesmo podendo pagar, quando ele for fazer, ou quando ele for dar power aqui, exceda o limite dele, ele automaticamente perde e ele vem pra mim. Mas caso nenhuma dessas duas coisas aconteçam, caso ele não possa virar porque vai exceder o limite dele, e eu não possa virar porque vai exceder o meu limite, nada acontece. Depois que o jogador tiver feito a sua fase de ação, ele vai para a fase de cleanup. Na fase de cleanup, o jogador vai ver se ele tem mais cartas que o limite possível de cartas na mão que está descrito no playmat dele. Caso ele tenha mais, ele vai escolher as cartas e vai descartar até ficar correspondendo o limite dele. Depois disso, ele vai pegar e vai repor até que na mesa tenham 4 contratos. Depois disso, todos os contratos que estiverem no exchange vão ganhar power sozinho para os próximos jogadores poderem pegar e adicionar o seu grid com a ação do Take from Exchange. Depois disso, passa para o próximo jogador, que eles vão jogando em sentido horário. O jogo termina caso um jogador tenha no seu grid 8 ou mais distritos feitos no final do seu turno. Caso ocorra isso, cada um dos outros jogadores, sem ser o que fez os outros 8 distritos, ganha um turno extra. Ou caso o baralho de contratos acabe, ou seja, vamos dizer assim que só tenha mais um contrato e a gente precisa repor 2, o jogo termina e acontece a última rodada. Cada um dos outros jogadores ganha mais um turno, mas nesse turno a gente pula a fase de adquirir contratos, porque seria meio injusto, porque não teria obviamente contratos para todo mundo dependendo do número de jogadores. Feito isso, terminado o jogo, cada jogador vai somar a sua pontuação, lembrando de somar o bônus pelos andares do distrito. O jogador que tiver mais número de pontos é o que ganha. Em caso de empate, o jogador que tiver o distrito com mais upgrades é o que ganha. Em caso de empate, novamente, o jogador que tiver a maior quantidade de prismas na sua mão somados é o que ganha. Em caso de empate, novamente, é recomendado que jogue uma nova partida. Rise to Power ele vem com mini expansões que são modulares, já podem ser adicionadas uma a uma na partida. Então, vamos ver cada uma delas. A primeira expansão é a expansão do Prism Pylon. Cada jogador vai receber no início do jogo uma dessas cartas e com uma ação no seu turno ele pode colocar uma das suas cartas de prisma aqui embaixo, com no máximo 3. Cada carta que tiver embaixo dá 1 de desconto em qualquer pagamento de prisma que o jogador tem que fazer durante o jogo. Ou seja, vamos dizer que eu quero dar power nesse contrato de 3, eu só precisaria pagar 2. Mas, caso eu pague exato, utilizando esse prisma de desconto, eu não vou ganhar o ponto de ação extra. O jogador pode escolher não utilizar esses prismas de desconto quando for fazer um pagamento. A outra mini expansão são as expansões dos CEOs. Cada jogador no início do jogo vai pegar a pilha de CEOs e vai poder escolher um deles. E durante o jogo ele vai poder gastar uma das suas ações para utilizar a ação daquele CEO. Feito isso, ele vai pegar e vai virar, e a partir disso ele vai começar a ter um efeito passivo durante todo o jogo. Ou seja, ele vai poder fazer um uso da habilidade e a partir disso ele vai ter uma habilidade que vai ser recorrente durante a partida inteira. Outra das expansões são os prédios governamentais. São 3 novas buildings que são adicionadas à pilha de contratos antes do início do jogo. Elas são exatamente como os contratos, mas elas têm 2 tipos de prismas que o jogador tem que gastar. Normalmente, caso ele pague exatamente cada um dos prismas, ele vai ganhar o ponto de ação extra. Caso o jogador utilize a ação do Power do Exchange, essa carta ela vai para a pilha de Exchange, mas no final do turno ela não recebe Power sozinho. Ao contrário disso, o jogador precisa novamente comprar, só que dessa vez ele só vai pagar um dos 2 valores. Os prédios governamentais, eles valem mais pontos, mas vão somente de 3 até 6. E nós temos também as novas agendas. Essas agendas são agendas especiais, que elas podem, caso o jogador consiga completar elas podem ganhar um poder a mais gastando uma ação e jogando ela para fora do jogo e realizando aquela ação. Muito importante lembrar que o jogador tem que conseguir realizar aquela ação assim como todas as outras ações por completo, ele não pode simplesmente fazer metade da ação. E por último nós temos aqui os prismas especiais de estrela. Esses prismas, eles valem como um coringa de qualquer
uma das outras cores. E eles contam para caso um jogador precise pagar exatamente igual. Muito importante lembrar que ele não pode utilizar somente os prismas de estrela para fazer um pagamento. No caso, não poderia usar esse 3 para pagar esses 3 verdes. A gente precisa sempre utilizar uma carta de alguma outra cor para fazer o pagamento. Então, essas foram as regras do Rise to Power e das 5 expansões modulares. Vamos às considerações finais. Então, essas aqui foram as regras do Rise to Power, um jogo que está sendo lançado agora pelo Pensamento Coletivo. Ele é um jogo de card game de City Building, que é muito legal, e o bom é que ele dá de 2 a 6 pessoas, dá para uma mesa bem grande, e as mini expansões que vão vir junto com ele dão bastante replay e tudo mais. Ele é bem divertido, bem fácil de aprender, porque no Playrage tem todas as coisas disponíveis para te fazer, são 4, 5 ações e tudo mais. Ele é super simples, bem divertido, mas ele também tem bastante estratégia no fator de ter que fazer os upgrades para poupar espaço e tudo mais. E com as construções do governo, quando tu usa o poder de exchange delas, tu meio que ferra todo mundo, porque tu meio que capa uma habilidade, ou cada jogador não pode fazer certa ação e tudo mais. Faça com que tu meio que vá atrás dela, mas tu vai fazer aquilo e tu vai ganhar um poder bom, tu vai ferrar todo mundo, mas o jogador vai correr atrás para pegar, porque vale até 6 pontos, de uma pontuação bem grande. Você tem bastante prós e bastante contras e tudo mais. Os CEOs são bem legais, que dão um poder passivo extra pro jogo, tem uns bem roubados, uns bem mais ou menos e tudo mais. Então, essas aqui foram as regras do Rise to Power, que são lançadas pela Pensamento Coletivo. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa o like, que vocês gostaram muito mesmo. Adicione os favoritos, se não for inscrito no canal, se inscreva. Se for aqui de Porto Alegre região e quiser jogar alguns jogos de board game, venha aqui na link, link na anotação na tela ou na descrição do vídeo. Era isso pelo vídeo de hoje. Foi então, até a próxima.